Pode ir. Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Mara. Bora começar mais um bate-papo legal, né? Bora começar mais uma live, um assunto de extrema relevância para quem quer ser candidato, para quem pretende, mesmo não sendo candidato, é um assunto que envolve todos. Ei, Neandra, boa noite, doutora Neandra, boa noite, Lucas, Rogério Braga, Bianca, Jorge, contador de longas datas, Israel, boa noite, Israel, boa noite, Natália Ribeiro, minha amada esposa, boa noite a todos. Cláudio, grande prefeito Cláudio, boa noite. Vamos começar, vou convidar já vou chamar aqui no nosso convidado, para ele já conosco aqui, entrar para a gente bater um papo. Boa noite, Jonas, trabalha conosco. Estão todos ouvindo o áudio legal aí? Dá um sinalzinho para mim se o áudio tá bom. Como vamos chamar aqui o Ricardo. Ricardo, cadê você, meu irmão? Pimenta. Boa noite a todos. Jordânia. O áudio tá legal? Já chamei o Ricardo aqui para a gente já começar a trabalhar. Tô na área. Grande Ricardão, doutor Ricardo Pimenta. Tudo certinho, Pimenta? Tá ouvindo direitinho, Ricardo? Perfeitamente. Perfeitamente. Perfeito. Então tá ótimo. Rapaz, Hã? não estamos muito feios, não. Até que não, pô. Tem que ir lá a turma de Galileia, já sabe como é que é, né? Temos um Tem uma recalçado. água, tem uma água diferente na Galileia, então nós dois somos da Galileia, então a gente temos essa sorte. Boa noite a todos que já adentraram a live. Vamos começar nosso bate-papo. Bom, turma, como combinado, né, a gente começar no horário, 20 horas e 2 minutos, então vamos começar. A Aninha acabou de entrar. Boa noite, Aninha. Boa noite, Mônica. Boa noite, bom tê-la aqui conosco. Vamos começar nosso bate-papo, doutor Ricardo Pimenta. Ricardo, primeiro, cara, agradecer a sua participação, agradecer já de imediato o convite. Essa já é a sexta live que eu tenho feito ao longo desses 30 dias para trás aí, um pouco mais do que isso, toda terça-feira. E assim, o objetivo de todas as lives, Ricardo, é a mesma, no sentido da preparação para as eleições de 2024, atos preparatórios para as eleições. Então, durante todas as lives, a gente vem conversando vários temas que entendo que seja importante, né, para o processo eleitoral. Tivemos um bate-papo muito legal com um pesquisador semana passada, com o Daniel. Daniel deu uma aula para a gente sobre pesquisa. Tivemos um papo interessante também com o Ale Ferraz, vereador daqui de Governador Valadares. Uma experiência bacana para nós, do ponto de vista de campanha eleitoral, né, modelo de campanha. David publicitário, né, para todo mundo que conhece, da região aqui também, vice-prefeito de Governador Valadares, e além disso, publicitário, deu uma aula para a gente aqui sobre a parte da marketing eleitoral no geral. E aí, doutor Alan Toledo também fazer um bate-papo do ponto de vista jurídico, selecionamos alguns itens que achamos interessantes e discorremos todo um bate-papo aqui muito interessante. E hoje nós escolhemos aqui sobre condutas vedadas. É um tema que foi sugerido pelo doutor Ricardo e a gente vai conversar com ele. Deixa eu apresentar para quem não conhece o Ricardo. Eu acho que a maioria que é assessor já conhece. Ricardo Pimenta é advogado, especialista em direito público, trabalha com diversas cidades aqui, né, municípios na região, Câmara Municipal, já trabalhou em diversas campanhas eleitorais, tem grandes feitos aí no eleitoral aí, por onde já passou, alguns municípios aí também no Espírito Santo, né, Ricardo? E aqui na nossa região. Enfim, é um profissional da área e, além de tudo, é um conterrâneo, né? Somos dois galileenses. E eu tenho uma honra muito grande a gente dividir esse momento aqui agora, Ricardão. E Ricardão no sentido da amizade de longa data. E é uma honra dividir contigo aqui, meu irmão, esse bate-papo aqui, porque tenho certeza que a ideia continua a mesma, viu, pessoal?
nós conversarmos do ponto de vista pensando nas eleições de 2024. E a conduta vedada não é só para aquele que irá candidatar, não é só para aquele que vai ser candidato, vai para uma reeleição, que está no exercício do mandato. As condutas vedadas é para todos. Todos aqueles que adentrarão no sistema na campanha eleitoral, seja ele candidato, seja ele participante. Então, esses cuidados tem que ter. Porque ele sabendo o que pode e o que não pode, ele vai evitar o erro, ele vai evitar de ter um problema na sua campanha eleitoral. Perfeito? Então, feitas essas considerações, Ricardo, fica à vontade aí, vou deixar você se apresentar aí para a turma e fazer suas considerações iniciais. Veio primeiramente parte dessa live, projeto inovador, parabéns, projeto educativo. Entendeu? E propôs a fazer na vida a assessoria das pessoas e aos seus. Ricardo, Tá? o áudio tá picotando, brother. Melhorou? Agora melhorou. Pode aproximar mais, que agora melhorou um pouquinho. Pode retomar que tá dando para ouvir, porque para mim aqui ele picotou bastante. Tá falhando. O Devinho, o grande Devinho, um pré-candidato a vereador no Sítio Periquito, um amigo. Bom te ver aqui, Devinho. Então, o Ricardo, começa de novo aí, parceiro, porque picotou aí, cortou, falhou. Lá, tá me ouvindo, beleza? Agora ouvindo, pode. Então, boa noite a todos. É um prazer fazer parte desse projeto seu, projeto inovador, de caráter educativo e dentro daquilo que a gente se propôs fazer na vida, né? Que é prestar assessoria às pessoas, né? Nesse caso, hoje nós vamos tratar de condutas vedadas. Estão me ouvindo? Tá tudo perfeito? Agora melhorou. Essas condutas vedadas, Adildo, é o que você disse, elas não são voltadas apenas para os agentes políticos. Elas são voltadas para punir os agentes políticos. Mas eu acho que todo mundo que vive nesse meio eleitoral, nesse meio político, tem que estar ciente do que pode fazer desde o início do ano que vem, 1º de janeiro. A partir de 1º de janeiro, algumas condutas que nós já vamos falar delas já, elas já estarão sendo aplicadas aos possíveis candidatos, aos seus eleitores, aos seus assessores, né? Desde advogado, contador, cabo eleitoral, apoiador, eleitor, todos eles podem incorrer nela em algum momento. Então, assim, é de primordial necessidade que todos, a partir de 1º de janeiro, saibam como conduzir a coisa pública. Como conduzir a coisa pública. Como aplicar o recurso público, como fazer a propaganda institucional, quais os limites dela, né? Até que ponto você vai poder doar as benesses públicas, né? Desde cesta básica, ajudas sociais que você faz no dia a dia da administração pública, principalmente para as pessoas que mais precisam do poder público. Então, existe uma série de regras que regulamentam isso no período eleitoral. E é disso que nós vamos tratar. Condutas vedadas aos agentes públicos, né? Que é uma espécie de abuso de poder, Adriano. É uma espécie de abuso de poder. O que é o abuso de poder? É o mau uso do direito que você tem. Você tem direito de arrecadar fundos para a sua campanha, aí é a sua área que você domina. Você tem. Mas você pode receber doação de pessoa jurídica, por exemplo? Você não pode. Não pode. Não é uma conduta vedada, mas é um abuso de poder. Você está entendendo? Sim. Então, quando o legislador, que é o Congresso Nacional, ele editou o artigo 73 da Lei 9.504, o artigo 74, o 75, o 77 e o 78, ele escolheu algumas condutas e disse assim, essas condutas são muito graves. Então, eu preciso colocar isso na lei e dizer que isso é proibido, agente público. Ele podia colocar lá 1000, né? No dia a dia, a gente pode fazer 1000 condutas que não são legais. Mas ele escolheu 13. 13 condutas que ele falou, que ele disse assim, vocês, agentes públicos, a partir do dia 1º de janeiro do ano eleitoral, você vai ter cuidado e não vai praticar essas condutas aqui que estão descritas nesses artigos que eu acabei de dizer. Então, assim, nós que somos
assessores, Adriano, o que eu tenho recomendado a partir do dia 1º de janeiro? Que o chefe do Poder Executivo edite um decreto, e nesse decreto ele narre aquilo que pode e o que não pode. Aliás, aquilo que não deve ser feito a partir do dia 1º, até o pleito, até as eleições. Para quê? Para que ele dê publicidade aos agentes públicos daquilo que não deve ser feito. Até com um adendo, né, nessa questão, que às vezes, né, Ricardo, a gente vê muito isso. Mas quem cometeu a irregularidade não foi o candidato, não foi o prefeito, mas foi um agente público que está sob o comando do prefeito, Do né? comando. E aí, de certa forma, ele é penalizado por essa situação, por essa questão. Exatamente. E na campanha eleitoral acontece muito dessa questão da sua equipe no euforismo da campanha, né? Aquela vontade de fazer acontecer e tomar as decisões precipitadas ou sem conversar, né, com as assessorias que estejam devidamente gabaritadas, né, de conhecimento da matéria e prejudica toda uma campanha eleitoral. Então, desde lá naquele início que eu falei, que as condutas vedadas, muita gente pensa que é só para quem está no exercício do mandato. E de forma nenhuma. Inclusive, eu estava estudando sobre a matéria, achei interessante uma decisão do STF, no sentido de que as questões das condutas vedadas se aplica. Só para o cidadão que foi eleito? Não. Até para aquele que não foi eleito, as condutas se aplicam a ele também. Porque dependendo da irregularidade que ele cometer, ele vai ficar fora do circuito por mais uma campanha eleitoral. Então, de certa forma, você sabendo quais são os requisitos dessas condutas, obviamente a gente não vai conseguir aqui entregar todas as 13, que praticamente é um curso, é um treinamento sobre isso, mas de forma bem sucinta a gente vai dizer que você tem que tomar esse cuidado e esse é o nosso objetivo, né, de a gente estar conversando sobre isso, porque isso envolve diretamente na campanha eleitoral. Isso não tem nada a ver comigo, porque meu negócio é só fazer a prestação de conta, mas não, de forma alguma. Quem envolve numa campanha eleitoral para fazer a prestação de conta, ele passa a torcer junto com o candidato. Se você ganhar e não levar, é ruim demais, é muito ruim essa situação. Nós sabemos que tem um prefeito, né, que foi eleito, né, nós não vamos citar nomes aqui, mas não prestou conta, né, Deus? Ele está com dificuldade para ser candidato agora. Ele não vai ser candidato, a situação dele é complicadíssima e ele está fora de 2024, ele não vai conseguir com a situação. Mas, enfim. Mas feitas essas considerações, assim, Ricardo, para a gente já começar aqui do ponto aqui, gente, só umas informações aqui que me foi solicitado para avisar, para quem ainda está no grupo, que não está no grupo do WhatsApp, está lá no link da bio e tem um grupo do WhatsApp exclusivamente sobre as eleições de 2024, é um grupo nosso aqui, da equipe do escritório, a gente está cuidando dele, e ali a gente vai tratar exclusivamente de casos, de situações das eleições. Então, fique à vontade, entra nesse grupo lá, cai para dentro, que a gente vai ter muito que conversar sobre as eleições. E parece que está longe, mas não está não, gente. Nós já estamos praticamente no mês de dezembro, janeiro já está na porta aí, então nós já temos coisa para ser feita no mês de janeiro. Uma coisa aqui, Ricardo, já mandaram um recado aqui para nós aqui, ó, para você, né? Foi não, para você. A Aninha mandou aqui, ó, aqui. O ano que vem vai te ligar 24 vezes por dia, a partir do mês de janeiro. Pode ligar, Aninha. Pode ligar que a gente vai estar pronto para resolver esse detalhe. 4 horas, obrigado. Mas, Ricardo, vamos lá. São 13, a lei 9.504, ela no elenco do artigo 73 ao 77, um capítulo exclusivamente das vedações, das condutas vedadas, né? Está muito claro lá, não tem nem muito de interpretação, está muito claro na lei, o legislador deixou muito, muito tranquilo lá para você interpretar, não tentar inventar a moda não, nesse sentido. Vamos começar com uma aqui para a gente, que é um erro muito comum que acontece nas eleições, que é a primeira, que é a cessão de uso de bens públicos. No artigo 73. Deixa eu só fazer um adendo aqui, mas é coisa de um segundo. Por que o legislador instituiu todo esse regramento proibitivo, vamos dizer assim? Porque o que é eleição? Por que existe o direito eleitoral? Para que estabeleça um mínimo de igualdade entre os candidatos. Por exemplo, o cara que está ocupando, já é prefeito, se ele resolveu usar
máquina pública, ele tem uma vantagem no processo eleitoral imensa. Então, foi justamente para haver esse controle sobre a máquina pública no processo eleitoral e haver paridade de armas entre os candidatos que existem as condutas vedadas. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, perfeito. Não, justamente isso. E essa ideia da igualdade, muita gente, né, aproveitando a oportunidade, muita gente acha que o sistema eleitoral é muito burocrático. De fato, ele é burocrático, sim, até porque eu tenho dito para a turma aqui que para você ter para quem vai entrar no serviço público, ele entende da burocracia das eleições, ele vai conseguir lá quando ele estiver no mandato, estiver trabalhando, sendo ordenador de despesa, o que seja, vai entender um pouco mais da burocracia que vai ser lá no serviço público, que existem as regras para ser seguidas, regras rígidas. Então, o princípio da legalidade. Então, já é uma escola, né? Para você, quando chegar a exercer o mandato do cargo, você já ter uma noção que existe burocracia de serviço público, que ela é necessária. E nesse caso da conduta vedada, tá claro, né, cara? É tentar dar uma igualdade e paridade entre os candidatos, porque, de fato, se você puder usar a máquina pública, né, como muitos casos a gente não ouviu falar, realmente aquele que está no exercício do mandato, ele sai na frente, né, daquele que não está vai disputar uma campanha eleitoral. Mas assim, entrando já no tema mesmo específico, né, a gente escorrer, a primeira, por exemplo, que eu acho, eu vou tentar das três, vou escolher aqui umas que é mais comum, e aí a gente vai conversando as demais. Por exemplo, essa primeira aí, já está lá, é a primeira do artigo 73, que é a questão do cessão de uso de bens públicos, essa questão das eleições. O que você me fala dessa questão? O que você entende dessa questão? O que você acha que você tem para recomendar aí para a turma errar menos dessa questão aí? Uma coisa que a gente deve deixar claro, Adilson, é o quê? Bem público, seja ele bem móvel ou imóvel, veículo ou prédio público, ele não pode ser utilizado com finalidade eleitoreira, né? Não pode ser utilizado com finalidade eleitoreira. E essa vedação, ao contrário do que muitos pensam, ela existe desde o dia 1º de janeiro. Desde o dia 1º de janeiro. Então, se você é prefeito, um exemplo, e quer fazer uma reunião política de interesse privado, né? Interesse privado. Não existe interesse público. Num colégio, você já está incorrendo numa conduta vedada que pode te caçar futuramente o registro ou até o diploma. Por que eu digo isso, Adeilton? A conduta vedada de cessão de bem público, seja ele imóvel ou móvel, ela já vigora desde o dia 1º de janeiro. Então, o camarada, às vezes, vai fazer toda a ilegalidade e vai falar assim, não estou no período eleitoral. Mas quando ele registrar a candidatura, o adversário dele, que está lá, de olho nas condutas vedadas, torcendo para que ele incorra em nenhuma delas, ele já vai protocolar a ação, mesmo que seja relativa a fatos pretéritos, antes do registro de candidatura, antes da entrada do processo eleitoral. Você está entendendo? Ele já deflagra ação de investigação ou uma ação de impugnação de mandato eletivo. Entendeu? E o sujeito pode vir a ser condenado. Então, bens móveis e bens imóveis públicos, esquece. A não ser, existe uma exceção, para a realização de convenção. Para a realização de convenção, a lei autoriza. Perfeitamente. Basta, então, somente você requerer, na época da reeleição, da convenção, requerer a entidade e ele vai estar disponível para você estar utilizando. E nessa questão, eu tenho um exemplo bacana de uma campanha eleitoral que o candidato filmou, tiraram foto de os servidores públicos usando a prefeitura e nesse momento estava confeccionando bandeira para as eleições. Ele não só estava usando o prédio público, usando o servidor público. E aí é um erro muito comum. E assim, se pode. Cara, não, mas isso é muito primário, mas não é questão de ser primário, não. E às vezes, eu lembro nesse caso especificamente, o candidato que era o prefeito, assim, quem inventou de fazer isso foi o próprio servidor. Não foi nem partido dele essa ideia, não. Só que, infelizmente, os servidores agiram dessa forma e isso trouxe um problema durante a campanha, assim, absurdo. Enfim, é umas coisas bobas, parece ser tão simples e bobo, mas que para a justiça eleitoral, você cometeu irregularidade, não tem meio termo, não tem pequeno, grande escala, não. É irregularidade, ponto final. Aplique-se à lei.
é corriqueiro, a gente sabe disso, né? Justamente, é um corriqueiro que aí, então para você que vai coordenar a campanha, então você põe a turma que vai te ajudar para vigiar aqui, ó, a gente não faz isso não, porque você vai me prejudicar a mim durante essa campanha eleitoral. Então essa questão de cessão de uso cessão ou uso de bens públicos é um erro muito comum que se acontece, que se não tomar um cuidado, ele pode tomar uma proporção grande que pode te prejudicar na campanha, assim. Então, esse é um dos itens que eu elenquei, assim, que foi um caso até de um exemplo de um cliente nesse sentido. O uso de materiais também, serviço público, se enquadrou nesse quesito aqui agora. Porque além de estar usando o prédio público, aí usou a tesoura, a cola da prefeitura. Então quando a oposição entrou com uma ação, eles tipificou até o material que foi utilizado e precificou, eles colocaram na ação a quantidade de servidor que trabalhou, quanto a prefeitura pagava, e tipificou qual seria o custo daquilo ali para confeccionar e entrar com uma ação contra esse candidato, parceiro. Isso aí é a sua área, de novo, né? Isso acaba virando um caixa 2 porque não é declarado, né? Você não pode declarar que você está utilizando bem público para a prestação de contas. E a jurisprudência do TSE, nesse caso de uso de materiais e serviços públicos, ela tem ponderado um pouco. O que acontece? Às vezes o sujeito vai lá para a prefeitura, passa um e-mail, né? Um e-mail. Aí ele fala, isso aí vai desequilibrar o pleito? Não vai. Não. Mas, de repente, o TSE não caça o registro, nem o diploma, mas ele multa o agente político. E aí a multa é de 5 a 100 mil FIIs, né? Aí dói o bolso. Então, assim, a conduta ela tem que ter uma certa gravidade apta a desequilibrar o pleito, né? Se for uma conduta, tirou um xerox de um santinho, tá errado? Tá, mas não vai dar cassação, né? Mas a gente tem que cuidar com essas coisas. Importante. Só registrar aqui, cara, o Samuel, prefeito de Goiabeira, está conosco aqui. Seja bem-vindo, Samuel. Valeu pela presença. A turma de Conselheiro aqui, o Mike, o Paulo, Vinícius, então a turma aqui com a gente. E aí o Átila aqui, ó, o William Matias, todo mundo aí com a gente. Ó, seja bem-vindo, turma. Não dá para cumprimentar todo mundo não, porque vai passando aqui, ó, e a gente acaba não dando para ver todos, mas sintam-se todos abraçados e acolhidos nesse bate-papo com a gente, viu, gente? É um prazer tê-los aqui conosco. Ricardo, nesse item aqui de uso de bens uso de materiais ou serviço público, até colocando aqui um exemplo da Casa Legislativa, né? E às vezes, nesse momento de eleição, os vereadores, né? É difícil, porque o vereador ele tem o direito de usar ali a Casa Legislativa, né, no exercício da sua função, e naquele mesmo momento, estou falando para aqueles que já estão eleitos, né? Aquele já está no exercício do mandato, né? E aí, naquele mesmo momento que ele está vereador, ele também é candidato. Então, é uma linha bem tênue, né? De saber utilizar o espaço da Câmara Municipal, né, cara? O que acontece? Você não vai deixar de ser prefeito, você vai ter que frequentar a prefeitura. Você não vai deixar de ser vereador, você vai ter que frequentar a Câmara, né? Acontece que, além de você não poder usar isso para reuniões com finalidades privadas, reuniões com finalidades políticas, você não pode empreender ali uma finalidade eleitoreira. Você vai participar das reuniões, você vai fazer seus discursos lá, mas lá dentro você não vai pedir voto, né? Você vai falar do seu posicionamento político, você pode falar, mas você partir para uma direção eleitoreira usando aquela repartição pública, você corre isso. Então, você tem que estar antenado nessas coisas. É bem público? A minha conduta tem uma finalidade eleitoreira de buscar votos, de demonstrar apoio a algum candidato? Espera lá, vamos nos vigiar aqui para a gente não incorrer nessa conduta. O Paulo perguntou aqui a questão do veículo oficial. O que você me fala, irmão? O TSE, principalmente quando se trata de presidente da República, né, ele tem aceito que o chefe do executivo utilize o veículo oficial para fazer deslocamentos. Desde que o partido dele, ele ressarça os cofres públicos com os gastos. Isso para presidente. Agora, isso, o que eu oriento? Né? Eu oriento que não use para quando você for para uma reunião política, quando você for para alguma coisa do seu partido, alguma coisa privada, que não use. Porque é muito tênue essa divisão. E nem sempre quem julga
tem o conhecimento daquelas circunstâncias que geraram aquele fato, entendeu? Então, eu já corto direto, falo, não use, arruma um carro particular aí. E nesse ponto aí do julgamento, né, Ricardo, doutor Ricardo, né, no decorrer do processo, é muito técnico. O analista, eu estou falando da prestação de conta, por exemplo, às vezes você vê uma irregularidade na análise da prestação de conta, e você fica pensando, gente, a demanda que o cara gerou para gerar essa irregularidade, gerar um documento, gerar uma intimação, gerar um processo por essa questão, porque o cara que está ali analisando, ele está do ponto de vista técnico, ele não está ali para falar, dar os parabéns, ó, você fez uma prestação de conta top, linda, maravilhosa, você está nota 10, vai ser referência. Não. A ideia deles ali é procurar um erro na sua prestação de conta, na sua campanha eleitoral. Então, essa questão do veículo oficial, você está utilizando durante a campanha, eu acho que o melhor, não entendo que o melhor caminho é o que você está dizendo mesmo, é cortar de linha reta, porque é difícil. Uma cidade como a, o presidente consegue, ele vai deslocar lá de Brasília e vai fazer campanha em outro estado, e vai de avião, da Força Aérea, vai acompanhando de segurança, então, ou seja, ele consegue fazer isso de forma mais tranquila. Agora, o prefeito, como é que ele consegue fazer isso? Que hora que ele está fazendo campanha, que hora que ele está trabalhando para a prefeitura, que hora que ele está decidindo em função das atividades da prefeitura, que hora que ele está fazendo campanha eleitoral. Então não tem jeito de separar isso. Então o melhor caminho para essa questão é no período eleitoral você se abster de usar o carro oficial e usar somente o carro particular, porque você evita o erro e evita o problema. A não ser que você vai fazer uma viagem a trabalho. Ok, prefeito lá de Goiabeira vai vir a Valadares uma reunião. Não, aí óbvio, ele está vindo a trabalho, não está vindo aqui fazer campanha eleitoral, mas vai sair, ele vai lá no distrito tal para fazer uma reunião política. Aí ele está no carro oficial e ele está cometendo irregularidades desnecessárias. Então, eu acho que o melhor caminho mesmo, nesse ponto, é você não estar utilizando, de fato, o veículo oficial. Concorda, né, Ricardo? Só reiterando o que você está falando aí. Acho que esse é o meu ponto, é o seu ponto aí também comum nessa questão, né? Justamente, é isso mesmo. O melhor caminho é a prevenção. Não quero experimentar, a gente sempre fala isso, e não quero experimentar a fúria da justiça eleitoral, não, porque ela é danosa. Ela é danosa, ela é complicada. Ricardo, outro item aqui, eu elenquei aqui dos 13, que é um problema muito comum que acontece, que é nomeação, está lá na nossa pauta número 5. Nós fizemos uma pauta, viu, gente? Para todo mundo ver, certinho, nós fizemos uma reunião hoje, a gente linkar tudo isso aí. Dizem que é top, Ricardo, mas não, a gente que é organizado mesmo. O item 5, nomeação, admissão, transferência ou dispensa de servidor nos 3 meses que antecedem as eleições. Isso é um item muito questionado, né, durante a campanha eleitoral. Até o Admilson falou aqui que ele entrou com uma representação contra um prefeito que dispensou os agentes comunitários exatamente no período eleitoral. E acho que se encaixa exatamente nesse item aqui, né, Ricardo? A nomeação, admissão, transferência ou dispensa de servidor nos 3 meses que antecedem as eleições. O que acontece? A lei nesse ponto aí, Adeildo, ela veda a nomeação, admissão ou dispensa de servidor aqueles 3 meses que antecedem as eleições, né? Agora, tem que ver, no caso do Edmilson aí, o que aconteceu. Porque a lei que veda, mas toda regra tem a sua exceção, né? Então, talvez, lógico, eu acho que nem todos com todos aconteceu isso. Quando o camarada dispensa 5, 10 servidores aí, eu não acredito que foi por falta funcional, né? Não acredito que foi isso. Será que os 10 cometeram faltas funcionais? Então, eu não acredito nisso. Então, a gente tem que analisar a circunstância do caso, caso concreto. Mas quando o servidor cometer, por exemplo, uma falta funcional e que o estatuto apene ele com pena de demissão, ele pode ser demitido naquele período eleitoral. Não tem vedação. Porque você já pensou, um servidor que não trabalha, não vai trabalhar todos os dias e fala assim, eu não posso ser demitido, para que eu vou trabalhar? O prefeito não é obrigado a mantê-lo, né? Então, se o estatuto autoriza a pena de demissão, o processo administrativo dele voa, entendeu? Está cobertado pela lei, não vai responder por essa conduta vedada aí. Outra situação é o cargo comissionado. O cargo comissionado não existe vedação para ele, entendeu? Cargo comissionado, cargo de confiança do prefeito, no período eleitoral, ele pode exonerar e nomear outro, entendeu?
E também, quando houver a necessidade de contratação de alguém para manter serviço essencial, entendeu? Foi o caso da, né, em 2020, e muitos prefeitos contrataram aí psiquiatras, médicos, porque não poderia ficar sem mesmo, entendeu? Agora, lembrando que, quando ocorrer alguma dessas exceções, o prefeito tem que fundamentar, ele tem que documentar isso. Não é só, eu contrato e manda fazer o contrato, não. Ele tem que motivar o ato dele, expressamente, constar lá no documento. Para quê? Porque se ele for amanhã ou depois investigado ou responder algum processo eleitoral, ele vai apresentar o documento e falar assim, foi para manutenção de serviço essencial, entendeu? E eu estou aqui amparado pelas exceções da Lei 9.504 lá, entendeu? Então, essas coisas têm que ser escritas, não pode ser feita de forma amadora. Que infelizmente é um erro que muitos cometem, né? Mas eu acho que a grande questão desse ponto aqui não está nem na demissão, não. Eu acho que está na admissão em que aqueles que estão no exercício do mandato, né, talvez queira fazer não sei, inventa a moda de querer contratar gente justamente nesse período. Acho que a grande questão aqui não é nem tanto do ponto da demissão, porque de fato, né, eu primeiro nunca vi nenhum executivo dispensar alguém em período eleitoral. Pelo contrário, eu já vi o caminho inverso dele querer contratar pessoas exatamente para poder fomentar essa questão, né, no período eleitoral. Então, acho que o ponto aqui mais. Agora, sim, só para a gente fechar, você narrar aqui para mim esse ponto. Eu acho da admissão. Agora, um item assim, que eu vejo acontecia muito, Ricardo, é a da transferência. Às vezes o prefeito, o candidato, né? Aí já estava vendo o cidadão que o perturba, né? Que é um opositor mesmo, né? Na sua campanha eleitoral. E aí, nesse período de eleição, aí, ou pouco antes dela, inventa a moda que ele transferir o cidadão de setor para outros lugares, até outros órgãos, né? Então, eu acho que é um ponto também nesse item que a gente deve deixar bem claro aqui para a turma. O que você acha? Não, perfeito. Sua colocação é perfeita. E outra, tem coisa. Agora, a questão da demissão, o que acontece? Muitas vezes o prefeito começa uma campanha eleitoral e o servidor não vai nos comícios dele lá. Ele fala, esse cara é contra, vou dar linha nele. Então, essa verdade, conduta verdade, é exatamente para evitar pressão sobre o servidor. Você está entendendo? É uma garantia, uma estabilidade provisória, né? Porque ela é temporária, vamos dizer assim, temporária, que até o servidor contratado passa a ter, entendeu? Até o contratado. Mas a gente vê de tudo. E uma outra exceção, Rodrigo, é, por exemplo, quando o servidor ele pede para ser demitido. Né? E aí ele apresenta um requerimento, o prefeito tem que tomar esse cuidado de pedir para assinar um requerimento, e aí ele pode ser demitido, porque ninguém é obrigado sem querer, né, ser forçado a trabalho, né? Então, assim, são essas nuances dessa conduta verdade que tem que ser observadas e muito bem tratadas, entendeu? Perfeito. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, tá? Basta, tem dois lugares. Você pode mandar no texto, ou se você mandar também, tem uma interrogação aí com a bolinha com interrogação que já fica registrada. E aí nós vamos tentar responder, né? Na verdade, o doutor Ricardo vai responder para nós todas as perguntas que foram colocadas. E aí, se você tiver alguma outra, ficar à disposição, pode perguntar, ficar à disposição, tá bom? Ricardo, então essa questão da. Agora, Ricardo, interessante, me veio a memória aqui, porque teve uma época, teve uma discussão dessa questão da nomeação, admissão, após as eleições. Não teve uma situação dessa? Sim, é porque a lei ela protege o servidor, né? 3 meses antes e 3 meses depois. Né? Pois é. O período eleitoral é considerado isso, né? Esse período. Tanto é que depois das eleições que a gente pode ingressar com as ações eleitorais, tem até o período da diplomação e até 15 dias após a posse, com as ações eleitorais, a AIME, né? Ação de impugnação de mandato eletivo. Então, o servidor é protegido nesse período, né? Para evitar essa pressão durante e depois, né? Do processo eleitoral, do pleito, né? Da realização das eleições.
porque eu lembro dessa discussão, e aí é comum, né, o cidadão, aquele, perder as eleições e aí dispensar todo mundo, né? Era muito comum isso. Então, realmente, eu lembro desse fato e dessa discussão. Então, procede mesmo, viu, turma? Olha, 3 meses que antecede, 3 meses após a eleição. Ou seja, então, a eleição vai ser 6 de outubro e vai virar o ano. Vai virar o ano. Quem começou, termina até o final do mandato, independentemente de quem aquele servidor fez campanha eleitoral, né? Ele votou no Bom, mas aí um detalhe, né, Ricardo? Interessante. Vou aproveitar que lá no início eu comentei sobre isso. Aí o cidadão perdeu a campanha eleitoral e aí, para poder. Toma essa atitude, né? Não vou demitir. E demite, porque eu já perdi mesmo, já chutar o balde e demite. Ele esquece que depois pode dar com essas ações das vedações e aí ser condenado e nas próximas eleições, porque independente, ele não foi eleito, mas o crime aconteceu, independente de ter sido eleito ou não, né? Então é importante a gente fazer essa parte de turma aqui, porque para quem tirar do cidadão o direito político é pior que perder uma eleição. Então. Ainda mais hoje, com a regra que nós temos. Nós temos uma regra, assim, ela é muito rigorosa, né? Você fica inelegível, né? Dependendo de uma condenação aí por conduta vedada, você fica inelegível por 8 anos após aquela eleição. Então, em tese, aí, quase 2 eleições, né? Aí você morre politicamente. Tem gente que perde a eleição agora, daqui 4 anos, volta, disputa e ganha. Então a gente tem que tomar os cuidados, mesmo perdendo, sendo derrotado nas eleições. E aproveitando aqui o gancho, essa informação, que acontece muito, Ricardo, aí eu vou trazer para a prestação de contas, e isso é um erro muito comum em todas as eleições. O cidadão, ele entra na campanha eleitoral, ele participa da campanha eleitoral, só que ele não teve aquela expressão de voto que ele gostaria de ter, que ele almejava ter, que ele trabalhou para ter, que ele anotou, inclusive, para ter. E aí, depois que ele perde as eleições, acaba que ele perdeu as eleições, ele chuta o balde e não quer saber de mais nada, não procura a equipe da contabilidade para fazer a prestação de conta, não procura a equipe coordenando a campanha para finalizar e entregar a prestação de conta, e depois ele fica sem prestação de contas, ele fica como contas não prestadas para a Justiça Eleitoral, sem a quitação eleitoral. Aí depois vai acontecer esse exemplo lá no início desse prefeito que quer ser candidato, mas porque não fez a prestação de contas dele em 2012, ele está fora dessa campanha agora, porque justamente não tem a quitação eleitoral. Então, assim, essa questão, para quem pretende ser candidato, para quem está aqui, que almeja ser candidato, ou vai trabalhar na campanha de alguém, independentemente do resultado das eleições, a regra tem que ser cumprida. E a regra diz que a prestação de contas tem que ser entregue à Justiça Eleitoral. Independente mas o julgamento das contas é uma outra questão, mas a entrega da prestação de conta, de fato, ela tem que acontecer, e acontece muito disso, do cidadão perder as eleições e depois não procurar mais ninguém para poder fazer a sua prestação de contas. Isso é um fato interessante, só para reforçar com a turma aqui, que eu tenho falado isso em todas as lives. A sua colocação é perfeita. Eu já tenho recebido telefonemas, tá, de pessoas que desejam resultados, infelizmente não vão ser, porque não prestaram contas. É perfeito. Não vão ter quitação eleitoral, né? E é um documento exigido no registro de candidatura. Então, assim, perfeita a sua colocação. E se chama processo eleitoral. Tem início, meio e fim. Você tem que participar, cumprir todas essas etapas. E além dessa questão de não ser candidato, ele não tem. Eu tenho um cliente agora que nos procurou, em 2008 ele foi candidato, não prestou conta, e aí não conseguiu tirar o passaporte, que ele estava indo dos Estados Unidos via a neta que nasceu, e infelizmente ele não conseguiu tirar o passaporte. A gente tinha que fazer todo um processo, nos contratou para isso. Nós estamos falando de uma eleição de 2008. E ele foi candidato a vereador numa cidade aqui próxima. Então, e aí ele falou, reclamando comigo, que queria ver o nascimento dela. O nascimento não vai dar tempo. Se eu conseguir ver o primeiro ano, o aniversário de um ano dela, acho que vai estar bom ainda para o senhor, vai estar bem servido ainda. Realizado demais. Aí ele me perguntou, é o que aconteceu. E foi de fato, porque a gente está, de fato, o processo está caminhando ainda, ele não está resolvendo as coisas. Nós estamos 60, quase 90 dias, a gente está tentando entregar os documentos daquela época. Bom, então, Ricardo, nessa linha, então, vamos continuar aqui. Dessa nossa lista aqui, que nós colocamos também aqui, é da transferência voluntária de recursos, né?
que é justamente a lei também tem uma condição para isso. Para quem está aqui no mandato, ó, eu sempre falo que o ano das eleições ele é um ano mais curto, justamente em função dessa regra da vedação, em função das eleições. Então, 2024 é um ano ele é mais curto do processo de administração, seja a prefeitura, seja a Câmara, seja o que for. E um dos itens é justamente esse item aqui, da vedação das transferências voluntárias de recursos. Essa é uma discussão importante, porque a gente já começa até a perguntar, mas ano que vem nós não podemos receber recursos? Não, nós vamos receber recursos, sim. Acontece que, dentro do período eleitoral, nós não vamos receber. A não ser que seja, por exemplo, um convênio já celebrado antes do período eleitoral e que a transferência já tenha iniciado antes. Porque aí você tem que cumprir um cronograma financeiro que já foi pré-fixado. É uma das exceções, né? Outra exceção é quando houver uma calamidade ou um estado de emergência, né? Porque aí o que mais vale é a vida do cidadão, o atendimento do cidadão, o bem-estar do cidadão. Então, nesses casos, você decreta calamidade ou estado de emergência, reconhece logo, e aí as transferências virão. Agora, uma questão interessante, que já tem sido objeto de pergunta de muitos vereadores. É sobre as emendas impositivas, né? Que é a nova novidade nas leis orgânicas municipais. Né? Tem muita gente perguntando, mas ano que vem, podemos fazer a transferência das emendas para as associações? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, essa regra legal aí da conduta vedada, da transferência voluntária de recursos, ela só veda a transferência da União, nós estamos falando de eleições municipais. Então, nós vamos ser da União para os municípios e dos estados para os municípios. E a conduta vedada, você tem que interpretá-la de forma restritiva. É aquilo que está na lei, não precisa largar, entendeu? Não precisa ter medo. Você vai na letra da lei. A lei proibiu isso aqui, mas isso aqui eu posso fazer? Posso. Se não está lá, eu posso fazer. Entendeu? Então, o que ela proíbe é que transferência de ente para ente, União para município, Estado para município. Agora, transferência para associação via emenda impositiva. Ora, é o cumprimento do orçamento do município. Entendeu? Está vedado na lei 9.504? Não está. Então, nós vamos cumprir o orçamento, vamos executar o orçamento, vamos executar as emendas. Até porque, se não cumprir, o prefeito incorre lá no crime de responsabilidade do Decreto-Lei 201/67. Ele é obrigado a cumprir. Né? Sim. Então, a vedação é essa, a transferência de ente para ente, União para município, Estado para município. No mais, nós estamos liberados. Até porque, né, Ricardo, se a ideia de transferência, nós estamos falando aqui da paridade entre os candidatos. Então, vamos pensar, se o governador resolver, o governo federal resolver, por exemplo, apadrinhar os seus candidatos, e ele, no período das eleições, começar a transferir recurso para aqueles municípios, e os municípios usar desses recursos como um palanque de propaganda, ele está sendo justamente, está pleiteando aquele que está no exercício do mandato, né? Ele está dando ali vantagem para ele, porque você está gerando para o seu eleitor a perspectiva que, com ele sendo reeleito ou eleito naquela situação, aquelas obras, aqueles recursos que o governo federal está repassando para o município, vai ser entregue para ele após as eleições. Então, de certa forma, a lei ela quer justamente vedar isso, porque isso aí não de fato acontece muito. O governo federal hoje tem uma linha, o partido dele. Ele pode querer fomentar com seus aliados, com seus partidos, seus candidatos do seu partido. Imagina se você pudesse fazer isso. O governo estadual, da mesma forma. Então, de certa forma, para quem só ia beneficiar quem está no exercício do mandato. Aquele cidadão que entrou na campanha eleitoral que não está no mandato, ele não vai ter nenhum recurso para isso. Então, as emendas impositivas, você não está beneficiando um candidato, alguém. Você está beneficiando, na verdade, você está cumprindo uma regra, está prevista na lei orçamentária do município, está prevista em lei, você está executando o seu orçamento. De fato, eu não entendo que encaixa aqui também nessa questão, não. Agora, de Estado, de União para o município, aí eu entendo perfeitamente que se ele realmente repassar recursos de convênio, o que são essas transferências voluntárias, para quem não é familiarizado com a matéria? É convênios, programas, são recursos que o governo federal, o governo estadual detém no seu orçamento e que ele transfere para o município se aplicar em uma determinada área.
Por exemplo, eu celebro um convênio com o governo federal para construir uma ponte lá na comunidade X. Então, quando o governo federal ele entrega esse recurso para o município em forma de convênio, aquele recurso, a gente dá o nome de verba carimbada, é para a construção daquela ponte. Então, ele vai beneficiar aquela comunidade. Então, isso é uma transferência voluntária. E transferência de programa se aplica a mesma regra. O governo federal, o governo estadual quer te dar um recurso que você comprar ônibus para transporte escolar. Então, já é um recurso que vai vir do governo federal, do governo estadual, para essa finalidade. Então, isso que é transferência voluntária. Por isso que a lei, o legislador, ele criou essa regra para poder beneficiar, né? Porque aqui só beneficia só aquele que está no exercício do mandato e ponto final. Então, aquele que vai candidatar, vai concorrer nas eleições que não esteja no governo, de certa forma, se o candidato, o oponente dele for beneficiado com esses recursos, de certa forma, ele vai incorrer nessa vedação eleitoral. Acho que é muito justo essa questão. Aí, às vezes, o prefeito, por exemplo, acontece muito, mas então não vou nem assinar convênio, não. Assinatura, não vai ter nada disso, porque é justamente esse período que a lei veda. Porque se você assinar também, você usar isso em seu favor, você vai estar pleiteando, e você está saindo na frente com essa questão. Acho que por isso que essa questão da vedação, da transferência voluntária, ela é extremamente relevante e necessária. Ô, brother, só registrar aqui, olha, o Caloca, nosso conterrâneo, acabou de entrar, o Flávio, nosso colega Flávio também entrou aqui, a Priscila, primeira dama de Engenheiro Caldo também, está aqui com a gente, doutora Neandra, eu já falei, Hélida Bretas, então uma turma de gente aqui que acessou, pessoal, olha, não dá para cumprimentar a todos, eu só vou reiterar aqui, sintam-se abraçados, acolhidos no meio conosco, que é um prazer tê-los aqui. Perfeito? E, Cardão, toda essa questão da transferência voluntária, só esse acrescentando essa questão para ficar bem claro aqui para quem está assistindo, não é acostumado com esses termos, né? E às vezes a gente comete muito essa questão de falar uns termos que tem todo mundo que os conhece, né? Agora, sim, outro detalhe, para a gente, dessas notações nossas aqui, e tem uma pergunta aqui, eu acho que é legal a gente responder, olha. O Trozoiba, para quem não conhece, o Vinícius Garcia, perguntou o seguinte: um fato bastante presente nesses períodos são as promessas de campanha. O que deve fazer a candidato? O que você acha? Essas promessas de campanha. Vou deixar você responder primeiro. Promessa de campanha não é conduta vedada, mas pode vir a ser uma captação ilícita de sufrágio. Você prometeu uma vantagem, entendeu? Você está assediando o eleitor, está desvirtuando a vontade mediante promessa de algum bem, né? Eu te dou isso, você vota em mim. Então pode configurar uma captação ilícita de sufrágio. Agora, o que acontece? A captação ilícita de sufrágio, nós estamos fugindo um pouco aqui do nosso tema, ela só se caracteriza quando ela parte do candidato para o eleitor. Agora, quando o eleitor assedia o candidato, ela não caracteriza. Ela não caracteriza. Entendeu? A não ser que o candidato compra a ideia e toma o dinheiro, toma o bem, e aí não tem jeito. Aí realmente está caracterizada a captação ilícita de sufrágio, que é a compra de votos, né? De forma Então, assim, não é conduta vedada, mas pode vir a caracterizar uma captação ilícita de sufrágio, que dá cassação também. Isso aí, Vinícius. Então, a pergunta dele é muito pertinente, porque não está como vedada, mas é uma irregularidade das eleições. E é uma espécie. E é muito comum essas promessas. Esse é um dos maiores erros. As cassações que acontecem normalmente questão eleitoral são essas promessas, são a promessa, a entrega comprovada. E hoje, com rede social, com WhatsApp, com essas questões, ficou muito fácil hoje você comprovar que o cidadão, de fato, ele entregou aquele bem, né? Ou, sei lá, prometeu para alguém durante o período em benefício do voto, em busca do voto. Então, esse é um cuidado que tem que ter. Só um detalhe aqui interessante, Vinícius, me veio a memória aqui. No ato do registro de candidatura, o candidato a prefeito, cargo executivo, ele tem que apresentar a sua proposta de governo. Ou seja, vai elencar ali num documento oficial, faz parte, é requisito de registro de candidatura, inclusive, faz parte de todo, nos autos dos processos de registro de candidatura,
essa proposta de governo. Ali, nesse momento da proposta, da pergunta que você me fez, já dá para você monitorar bem como é que vai ser a metodologia daquele candidato. Se as promessas estão sendo feitas, de fato, às vezes ele está fazendo uma promessa, não é de entrega de bem, mas sim que está lá prevista na proposta de governo. Então ele não está prometendo para o eleito, é uma promessa, já está registrada em cartório do que ele pretende fazer durante seu mandato. Então essa questão é um detalhe muito pontual que tem que ser verificado durante a campanha, se aquele ali realmente configurou um ato ilícito de campanha eleitoral. Perfeito? Um outro item. Então vamos seguir aqui ou você quer acrescentar mais aí? Bora? Bora. Então quem quiser perguntar, pode ir perguntando aí que a gente vamos respondendo. Vamos ler esse item aqui, olha. Distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios pela administração pública ou por entidade vinculada ao candidato. Essa distribuição de bens é um item assim, bem complicado. Esse é delicado. Essa é uma das formas de você utilizar recursos do erário, né? Então, a coisa pública, para obter vantagem, né? Obter vantagem. O que acontece? Nos 3 meses que antecedem o pleito eleitoral, nos 3 meses desde o início do ano, dia 1º de janeiro, está vedada a distribuição gratuita de bens. Entendeu? Então, você não pode usar a máquina pública para falar assim, agora esse ano eu vou dar cesta básica para o eleitorado que eu quero ganhar a eleição. A não ser que seja de um programa que você já vem executando no ano anterior, entendeu? Que tenha previsão orçamentária. Se você já vinha em 2023, doando as cestas básicas, se isso tem previsão orçamentária, em 2024 você vai poder continuar doando as cestas básicas, que é um exemplo concreto que eu estou pegando aqui. Agora, se você não fazia isso antes e começou a fazer em 2024, pode configurar essa conduta vedada aí. E isso aí é corriqueiro. É corriqueiro, entendeu? Inclusive, o que você vê muita cassação hoje em dia com isso. Porque o que eles fazem? Eles pegam a cesta básica e entregam junto com a cesta básica o santinho do candidato lá. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Entendeu? Porque aí acaba virando moeda de troca. Mas, basicamente, aqui, essa regra aqui da conduta vedada, ela quer dizer o quê? Você não venha com programas eleitoreiros, não. Porque a Justiça Eleitoral não vai aceitar isso. Você não fez isso 3 anos. Por que você está fazendo o 4º ano de mandato? Só porque é o ano da reeleição? Programas comum. É isso que a lei quer vedar. E parece que não, isso é muito comum acontecer. Às vezes o gestor nunca. A cesta básica é um exemplo claro disso. Isso é uma coisa muito comum. Outra coisa que é muito comum é o tal do material de construção. E aí, durante 3 anos de mandato, não teve nenhum programa nesse sentido, estruturado, né? Mas eu dei a cesta básica para fulano durante os 3 anos. Mas como? Você não tem não é um programa estruturado, não é um programa que tem início, meio e fim, que tem regra, quem são os escolhidos, quais os critérios dos escolhas, para quem serão doados, qual o critério de acompanhamento, né? Essa questão toda. E aí chega no período nas eleições, quer implantar um programa desse, de fato, não cabe. E a lei que é verdade justamente isso, porque de fato isso aqui, e parece que não é um erro muito comum que muitos gestores tentam cometer durante a campanha eleitoral. Inclusive o MP, na época da campanha eleitoral, no início do ano, normalmente ele até manda ofício para as prefeituras solicitando se existe programa, desde quando já existem, se existem, quais os critérios, justamente para já mapear aqueles que já têm isso ou não têm e queiram implantar isso durante as eleições. E outro detalhe, Ricardo, assim, vai da experiência vivida no meio, por exemplo, às vezes chega essas cestas básicas de defesa civil, que você só vai entregar, de fato, ela já chegou, nas eleições passadas teve muito disso. E aí o prefeito quer entregar essa cesta básica, o candidato, né, na verdade, quer entregar essa cesta básica. E aí, aqui nós falamos no início, como é que você separa enquanto candidato e enquanto prefeito nesse momento? Não tem como separar. Não tem jeito. Mas eu estou aqui entregando enquanto prefeito. Não, cara, você está concorrendo a uma campanha eleitoral. E você nunca entregou nenhuma cesta básica para ninguém, você nunca levou isso para ninguém. Como é que você quer depois justificar uma situação dessa? Então, e aí para quem pretende ser candidato nesse sentido,
Se não fez isso, não tem isso como rotina, não inventa nas eleições, não, porque de fato, isso é uma coisa muito fácil de você comprovar. E a justiça eleitoral, gente, a gente fala assim, mas são pessoas que estão trabalhando ali, as pessoas entendem do assunto, sabem que você está tentando dar um nó ali, tentando dar uma de bobão, de João sem braço, né, esse termo que eles usam, né? Eles sabem, são promotores experientes, são chefes de cartórios experientes, que conhecem a história, são juízes experientes com campanha eleitoral, então não adianta a gente querer inventar, acha querer justificar uma coisa dessa. Está muito claro, e aí não perdoa não mesmo não. E aí, infelizmente, aí a régua corta solto mesmo para a turma ali nesse sentido. E essa regra aí, Adeildo, essa regra de distribuição gratuita de bens em ano eleitoral, ela tem uma vinculação lá com a regra lá do 73, inciso 4º, o uso promocional de bens ou serviços públicos. O que é? Geralmente, por exemplo, um exemplo clássico, doação de prótese dentária em ano eleitoral, o candidato vai para lá, doa as próteses dentárias, chega lá e se promove. Ó, nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo aquilo, Isso é bater na justiça eleitoral, é quase 100% de cassação. O TSE tem um julgado agora da última eleição muito recente que fixou as balizas lá sobre o uso promocional em favor de candidato da distribuição dessas benesses, entendeu? E o acórdão, assim, tratou detidamente disso. Detidamente disso. Então, eu acredito, experiência recente, que o TSE vai usar ela muito no próximo ano. Perfeito, não, isso é importante a gente elencar. Vamos caminhar aqui, senão a gente não conseguimos. Nós só falamos agora 5 de 13. Não tem, infelizmente não tem jeito. O Israel colocou aqui, ó, situações emergenciais ou calamidade, como fica? Aí Israel, o próprio nome já diz, né, que é estando em calamidade, estando em emergência, agora desde comprovada, desde que você seguiu os requisitos de caracterizar como situação de emergenciais ou calamidade, aí é possível sim, desde que você comprove. Agora, não basta o prefeito dizer, não, aqui é calamidade. Não, tem todo um requisito legal para isso, tem toda uma regra para essas duas questões pontuais, viu, Israel? Não é basta ele dizer que é, não, tem que comprovar que realmente ali aquela situação se configura como situação emergencial ou calamidade. Concorda, Ricardo? O Wagner chegou aí. Ó. Esse é o nosso professor. Na administração pública, a gente tem um princípio, né, que é o princípio da legalidade e o outro princípio é o princípio da motivação. A gente tem que fazer tudo por escrito, tudo documentado, para comprovar a boa-fé e o que nos levou a adotar aquela medida. Então, assim, nada deve ser feito de boca, com amadorismo. Tem que ser feito dentro da legalidade, para que amanhã ou depois o cidadão, ou os órgãos de controle, ou o promotor eleitoral, o juiz eleitoral, ele tenha algo em mão para que ele possa decidir. E, de preferência, decidir de acordo com a legalidade, com a boa-fé do prefeito que realizou a conduta, né? É isso aí, irmão. Agora, só um detalhe aqui importante, que eu acho que esse aqui vale a pena a gente escorrer um pouquinho, que fala da questão de comparecimento do candidato em inauguração de obra pública. Isso é uma coisa também muito comum que acontece durante a campanha eleitoral. Conta para nós aí, meu parceiro. No período eleitoral, nos 3 meses que antecede o pleito ali, o candidato ele não pode comparecer em obra pública. E você tem que observar que a lei, ela não quando ela fala ela candidata, ela não está dizendo o chefe do executivo. Está mencionando aí o vereador, o candidato que não está disputando a reeleição, mas que não tem mandato, mas que está candidatando pela primeira vez, ele também não deve comparecer nessa inauguração da República, porque a legislação quer que ele não obtenha vantagem de decorrência daquele momento. Entendeu? Então, assim, iniciou o processo eleitoral, 3 meses antes do pleito, não compareça em obra pública. A lei não está falando em você discursar, não. Ela está falando em você comparecer. Sua imagem, ela já te faz incorrer na conduta. Então, isso mesmo. Então, esse cuidado... Pode terminar. Não, esse cuidado é extremamente importante, porque normalmente muita obra se conclui no período das eleições, nesse período de último ano de mandato. Não porque o prefeito... É porque uma obra hoje de grande vulto, por exemplo, demanda tempo, 2, 3 anos de construção, e aí às vezes coincide dela ser finalizada justamente nesse período aí. Então,
esse cuidado tem que ser redobrado, porque de fato é um problema seríssimo do prefeito participar dessa questão. Aí o Odano perguntou se essa regra vai também para o vice-prefeito, Ricardo. Candidato em geral, né? Perfeito. E assim, Adeildo, pela legislação aí, pela simples leitura do artigo, a gente verifica o quê? Que essa regra, ela não proíbe a inauguração de obra pública. Ela proíbe o comparecimento do candidato. Né? Tem muita gente que acredita assim, durante o período eleitoral eu não posso dar ordem de serviço. Pelo contrário, deve. O que vigora na administração pública é o princípio da continuidade do serviço público. Então, o serviço público não para em momento nenhum. Então, você dá ordem de serviço no período eleitoral, pode. A obra no período eleitoral, pode. Você inaugurar a obra no período eleitoral, pode. O que você não pode é estar lá participando da inauguração para pegar os louros da boa gestão pública, entendeu? É isso que você não pode. Perfeitamente. Ricardo, nós estamos caminhando aqui para 1 hora do nosso bate-papo. E embora a gente não tenha como entregar todos os 13 itens, né? Porque, de fato, a gente ficaria aqui mais 1 hora e meia, 2 horas, no mínimo, para falar disso aqui tudo. Mas, só para registrar mesmo aqui, que para a gente fazer as considerações finais, o Henrique colocou aqui, um abraço para ambos, compartilhando esse rico conhecimento a ser aplicado no período eleitoral. É essa a ideia mesmo, Henrique. É no sentido de pegar na mão daqueles que vão ser candidatos, daqueles que vão trabalhar na campanha eleitoral, e, de certa forma, para antecipar, né, essas questões para a gente ter uma campanha eleitoral mais tranquila, de ambos, né, disputa em ambas as partes com mais tranquilidade. Já faz suas considerações finais aí, parceiro, que nós estamos encerrando aqui, para a gente fazer aqui e entregar esse material para a turma toda. Eu te agradeço a oportunidade. Fazer uma parceria com você, a gente já trabalha em vários municípios, é sempre um prazer enorme. Desfrutar do seu conhecimento, da sua companhia, sempre agradável. E muito obrigado a todos que participaram. Eu acho que o caminho é esse aí mesmo. É da gente trocar experiências, informações, para que a gente preste uma boa assessoria, seja jurídico, contábil ou de apoio político aos nossos candidatos no ano que vem. Né? Eu acho que a intenção é essa. Causar menos prejuízo possível aos nossos candidatos. E é uma satisfação, estarei à sua disposição sempre que você precisar. Eu trabalhei até agora, tomei um falei, vou para a live. Mas é isso, nós estamos juntos mesmo, meu. Sempre. Ô, Ricardo, meu irmão, brigadão. A gente está no Salvador há um bom tempo. Para quem chegou na live depois, nós somos de Galiléia, viu? E com muito orgulho. Ainda sou eleitor de Galiléia, com muito orgulho. Dois, né, Ricardo? Nossa, esse ano você vai ter problema com isso aí. Vou deixar você resolver. Nós ainda estamos lá aqui na Galiléia. É um prazer. Eu digo a mesma coisa, tá? A gente está fazendo junto esse bate-papo aqui. É uma honra para mim dividir contigo esse momento. Tá? A gente aprende, quando está junto, a gente aprende muito, porque a gente conversa só da área pública e, Ricardo, experiência, como diz o Vinícius, é um mito, de fato é mesmo. Ricardo, bagagem muito grande na parte eleitoral, na parte de gestão pública, assim, pela amizade. Então, parceiro, muito obrigado mesmo, gente. Obrigadão por todos ter ficado até nesse momento, aqueles que participaram conosco desde o início. Deixa eu a live vai... O Salatiel está aí, acompanhou a live desde o início, é o nosso operador administrativo da Câmara de Baixo Guandu. Um forte abraço, cara competentíssimo, viu, David? Inclusive, ele fez uma pergunta, Ricardo, acho que vale a pena depois a gente responder direto para ele, porque vai dar tempo. O Salatiel fez uma pergunta aqui, ó, e aí acho que a gente pode responder direto para ele depois. Salatiel, a gente conversa junto, a gente consegue estrinchar mais sua pergunta aqui e te esclarecer esse fato. O Hélio Lacerda participou conosco também aqui, ó. Lacerda foi candidato a senador, candidato a prefeito de Valadares, um grande amigo. E é um cidadão que toda live que eu termino, ele me dá várias dicas de como ficou a live. Muito valeu, brigadão mesmo. E a todos que participaram, gente, brigadão mesmo. A live vai ficar gravada, vai ficar aqui no link aqui no Instagram para quem quiser assistir, tá? É um prazer recebê-los aqui. Entra no grupo lá do WhatsApp nosso lá sobre as eleições, e a gente vai tratar exclusivamente sobre isso. E eu sempre digo que a eleição, fazer a prestação de contas é muito fácil. Entregar a prestação de contas não é difícil. Qualquer cidadão que sabe fazer um pouquinho de operacionalizar o sistema de prestação de contas, ele entrega. O problema difícil é saber quem é que conhece toda a regra para te ajudar durante a campanha eleitoral para que você entregue uma prestação de conta vitoriosa.
E esse item aqui das condutas vedadas está estritamente linkada na prestação de conta, porque para quem entra na campanha eleitoral, a gente entra e está torcendo, né? E a gente quer ganhar as eleições. A gente perde junto com aquele candidato que perde, a gente perde junto, a gente fica chateado. Porque a eleição termina em 6 de outubro, mas para nós, enquanto prestação de conta, o Ricardo, enquanto jurídico, ela perdura por muito tempo ainda. Tem campanha. 4 anos depois, a gente está falando de prestação de conta ainda, está tratando sobre isso ainda, a gente recebe intimação de prestação de contas de eleições que aconteceram em 2020, ou lá em 2016, afora. Mas, enfim, mas esse é um trabalho que nós adoramos fazer, é um trabalho que a gente faz com muita tranquilidade. Obrigadão a todos. Ricardo, valeu demais, irmão. E espero vamos montar uma outra. A gente continua esse assunto. Não terminamos, não, gente. Falta ainda vários itens aqui que dá para fazer mais uma live nesse assunto, tá bom? Próxima terça-feira, às 20 horas, quem esteja conosco lá, a gente vai continuar nessa pegada nossa aqui dos atos preparatórios das eleições, tá bom? Ricardo, valeu, meu irmão. Obrigadão.